Olá, meus queridos alunos! Que alegria encontrá-los mais uma vez nesta aula de língua portuguesa. E aí, estão animados para viver grandes aventuras? Espero que sim, porque eu estou muito animada aqui em poder trocar conhecimentos com vocês. E na nossa aula de hoje, aula de número 3, certo? Vamos aprender um pouco aí sobre a linguagem formal e informal. Então vamos lá. Vamos primeiro discutir aqui um pouquinho sobre comunicação, interação e linguagem. O que dizem esses termos, né? Porque é importante aí a gente utilizar esses termos e entender aqui na nossa aula de língua portuguesa. Bom, a comunicação é o processo por meio do qual interagimos. Como a gente viu na aula anterior, né? A comunicação é o processo de se fazer entendido, onde eu passo uma mensagem ali, o meu receptor, ele vai receber essa mensagem e ele vai compreender ali o meu texto, havendo aí uma comunicação, certo? A interação significa ação intersubjetiva, ou seja, ação entre os sujeitos. Então, os sujeitos ali estão interagindo, certo? Gerando aí uma comunicação. E a linguagem, por sua vez, é um sistema de significação simbólica que permite que expressemos nossas ideias, nossas intenções, nossas emoções. E a linguagem aí, ela se dá não só por meio da escrita, mas sim também por meio de outros símbolos, né? Por meio das cores, por meio das imagens. Como a gente viu, pode ter aí uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. E ambas podem passar aí uma comunicação para a gente. Então vamos lá, relembrando aí, o que é texto mesmo? Então, o texto é, portanto, uma atividade interativa de produção de sentido, no qual o sujeito constrói essa interação. Dessa forma, o texto é uma atividade de produção de sentido. Então, se houver ali um texto, mas que eu não compreendi, então, para mim, aquilo não é texto. Para ser texto, tem que ter sentido, tem que ter uma interação aí entre os interlocutores, tá bom? E aí que vai entrar o contexto, onde o texto está ali inserido, né? Trazendo aí para a gente realmente uma linguagem, realmente uma interação, uma comunicação, onde eu falo e sou entendida, onde eu escuto e entendo. Então, ó, a leitura de um texto leva em consideração a situação em que foi produzida. Essa situação é conhecida como contexto, ou seja, informações que acompanham o texto. Por isso, a sua compreensão depende da compreensão do contexto. Talvez, quando eu estiver lendo um texto, eu não entenda, porque eu não estava ali vivendo aquele contexto, eu não estava naquela situação. E uma pessoa que está ali inserida em todo aquele contexto, ela, mais facilmente ela vai compreender do que se trata. Ó, o contexto, ele traz aí um conhecimento de mundo, um convívio com a sociedade. E vocês sabiam que o nosso cérebro, ele tem diversas maneiras de aprender? Ele não aprende somente lendo. Ele aprende de diversas formas, como por exemplo, 10%, tá, do nosso cérebro, a gente aprende 10% aí lendo, realizando leituras. 20% a gente aprende ouvindo, ó, prestando atenção ali, escutando. 30% a gente aprende observando ali o que está acontecendo ao nosso redor. 50%, ó, vendo e ouvindo. 70% discutindo com os outros ali, conversando, interagindo. 80% fazendo, praticando, né? E 95% ensinando aos outros. E a porcentagem é bem maior, né? Quando tem essa interação. Vê que maravilha. O que adianta? Às vezes eu leio um texto e não entendo nada. Eita, não entendi. Mas estou ali conversando, a pessoa ela já tem uma interpretação diferente da minha. E essa interação aí, essa união, né? Faz com que eu aprenda bem melhor, com que eu compreenda bem melhor o assunto. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nessa aula de língua portuguesa. Onde a gente pode conversar e ouvir, mesmo você aí do outro lado da telinha.
Então, vamos lá. A gente vai observar agora essa imagem aqui, ó. Essa linguagem aí não verbal, certo? E qual é a ideia que a imagem nos remete? Vamos observar. Então, a gente vê aí um prédio, onde em cima dele aí tem duas pessoas, né? Pode ser a mãe e seu filho, né? Um adulto e uma criança. E está pegando fogo ali, né? Onde essas pessoas moram, está pegando fogo, muita fumaça, muito fogo. Quando a gente olha, o que é que essa imagem pode nos remeter? A gente já vai pensar em que eles estão ali gritando, pedindo socorro, né? Então, ó, se ouvíssemos apenas a palavra socorro sendo proferida, compreenderíamos muito bem a situação e o que ela queria dizer. Então, ó, vamos agora falar um pouco sobre a linguagem formal e informal. Você sabe o que é isso, linguagem formal e informal? Você já ouviu falar? Já vivenciou alguma situação? Ó, é a capacidade de adequar o discurso às situações concretas. Essa capacidade representa uma das características essenciais da competência comunicativa de qualquer falante. E daí resultam os conceitos de linguagem formal e linguagem informal. Ou seja, é o modo como eu vou falar, o modo como eu vou escrever, dependendo da situação, ou seja, dependendo do contexto. Pode haver situações em que eu vou precisar utilizar uma linguagem informal, ou seja, uma linguagem mais espontânea. E a linguagem informal, uma linguagem mais culta, mais padrão, que aquele contexto exige. Para a gente entender melhor, ó, a linguagem informal é aquela utilizada de maneira mais espontânea e corriqueira pelos falantes. Esse nível de linguagem não segue a rigor todas as regras da gramática normativa, pois está mais preocupado com a função da linguagem do que com a forma. Ao utilizar a linguagem coloquial, o falante está mais preocupado em transmitir o conteúdo da mensagem do que como esse conteúdo vai ser estruturado, certo? Então, a linguagem informal, ela é mais praticada assim, por exemplo, em casa, com os nossos amigos, né? Conversando ali, batendo um papo. Nós não estamos preocupados em escrever corretamente, em falar corretamente, mas estamos preocupados ali em interagir. Ali vai acontecer uma comunicação, eu vou falar, vou ser entendida, né? Eu vou escutar, eu vou entender, eu vou conseguir passar a mensagem que eu quero, mas de uma forma informal, mas coloquial, porque a situação exige, permite isso também, certo? Mais exemplos aqui, ó. A linguagem formal tem essas características aí. É uma despreocupação com o uso de normas gramaticais, utilização de coloquialismos, expressões populares, gírias, palavras inventadas. Essas palavras inventadas também são novas palavras, também conhecidas como neologismos, certo? Uso de palavras abreviadas, ó, como VC, né? Ou C no lugar de você, e tô no lugar de estou. Sujeita a variações culturais e regionais, que é o modo de falar ali daquela região, tá bom? Utilizar em conversas cotidianas, né? Em mensagens de celular, nos chats. Geralmente é usado em conversas entre amigos e familiares, como eu havia dito. É uma coisa mais familiar mesmo, uma coisa mais entrosada ali, daquele grupo, né? Que se conhece há muito tempo, que troca conversa, né? Fica mais à vontade. Então, utilizamos aí geralmente uma linguagem formal. Mais exemplo aí, ó, de linguagem formal. A diferença da linguagem formal e informal está no contexto em que elas são utilizadas e na escolha das palavras e expressões usadas para comunicar. Não existe certo ou errado de forma absoluta, mas o mais adequado é a gente perceber ali a situação. Se essa situação ela permite esse uso dessa linguagem mais informal ou não. E aqui eu trouxe uma tirinha para a gente observar. Uma tirinha aqui com 4 quadrinhos. E no primeiro quadrinho diz: tô sem usar o celular já faz um tempo. Legal. E tá conseguindo uma boa? Tranquilo. Há quanto tempo você tá sem o celular? 2 dias.
7 horas, 25 minutos e 35 segundos. Ou seja, esse personagem aí está aflito porque está sem celular e não está nada tranquilo, né? Voltando aqui. E por que é uma linguagem informal? Porque como a gente está observando, pode ser que eles sejam dois amigos ali conversando, né? Numa lanchonete, tomando um suco, um refrigerante, e eles estão bem à vontade, ó. Eles não estão preocupados aqui em falar corretamente utilizando normas gramaticais, e sim de passar uma mensagem, ser compreendido. Então ele fala, tô sem usar o celular já faz um tempo. Então essa expressão tô é uma abreviação, né, da palavra estou, permitida aí na linguagem informal, nessa situação. E aí a outra personagem diz, legal, e tá conseguindo numa boa, ó, tá, mesma coisa, está numa boa, há quanto tempo você tá sem celular? Então, a gente percebe algumas expressões aí próprias da linguagem formal e permitida diante aí do contexto da situação comunicativa. Aí, ó, no celular também tem muita abreviação, não é? Como, por exemplo, ó, SQN, só que não, beleza? Então, essas abreviações, geralmente, a gente encontra aí nessa linguagem formal, quando a gente está trocando mensagem. Na rua, com os amigos também, ó. E aí, Rico, tudo beleza? E aí, mano? E aí, galera, na boa? Então, a gente observa aí que eles estão usando gírias, né? Bastante à vontade, porque também a situação permite. Você está na rua, com os amigos, brincando ali, e você pode falar mais à vontade. E aí vem a linguagem formal, certo? E aí vamos ver aqui o que diz. A linguagem formal é aquela que usamos em situações mais formais, sendo marcada pelo uso da norma culta. É utilizada em situações profissionais, acadêmicas ou quando não existe familiaridade entre os interlocutores, ou seja, em situações que exigem mais seriedade. Certo? Então, assim, se eu estou numa empresa, se eu estou participando de uma entrevista de emprego, eu tenho que levar em conta que eu não estou conversando com os meus amigos na rua. Eu não estou trocando informações com os meus familiares mais à vontade, sentado em casa, no sofá. Não, eu estou numa empresa, eu estou numa instituição que exige ali uma linguagem formal, uma linguagem respeitando aí as regras gramaticais, uma linguagem onde eu não posso estar usando gíria, tá bom? Então, vamos lá. Características aqui da linguagem formal, certo? Então, utiliza aí a norma culta, respeitando rigorosamente as normas gramaticais, tanto na escrita, certo? Quanto na oralidade também. Essa norma culta, ela tem que ser respeitada. Situações mais formais, como discurso político, entrevista de emprego, palestras, concursos públicos e documentos oficiais. Geralmente é utilizada quando falamos com superiores, autoridades ou públicos. Neste caso, o elemento mais importante não é quem é o emissor do discurso, mas o que é dito e escrito. Portanto, no ambiente de trabalho, essa modalidade é bem-vinda, tá bom? E aqui a gente vai colocar um pouco uma comparação entre a norma culta e a norma coloquial, tá bom? Então, a norma culta aí, ela se preocupa com a gramática normativa. A ausência de gírias, a ausência de formas reduzidas. Já a coloquial não tem tanta preocupação com essa gramática normativa. Pode usar gírias, pode usar forma reduzida, porque aquela situação permite, tá bom? Então, a norma culta é a praticada em um meio social considerado culto. É a que mais se aproxima da norma padrão, ou seja, da gramática. Ainda sobre a linguagem formal. Não utilizar gírias, expressões regionais, piadas ou outros elementos que vulgarizem o que é comunicado. Na formalidade escrita, o texto deve ser objetivo, o mais direto possível para evitar incompreensão, ou mesmo causar distração ao foco principal. Independente do assunto, tenha em mente 3 baluartes, ou seja, 3 pontos: a cordialidade, a atenção e o respeito. Assim como na vida, nos discursos formais falado e escrito, não há espaços para preconceitos de qualquer tipo e elogios ou observações inconvenientes. Assim, tanto na linguagem informal ou quanto na formal, deve haver ali o respeito entre os interlocutores, tá certo? Ainda sobre a linguagem formal, um exemplo aqui, ó. Na instituição escolar, né, no espaço escolar, é um ambiente
que exige aí uma linguagem formal, principalmente quando estamos ali apresentando um trabalho, né? Então a gente vê aqui uma garotinha apresentando aí um trabalho na escola, onde ela vai utilizar aí uma linguagem formal, que é apropriada para o momento. Na outra imagem observamos aí uma consulta, certo? Onde um paciente está aí sendo atendido pelo médico, e ali também vai ser uma linguagem formal, tá bom? Outros exemplos, ó, uma redação, quando eu vou escrever uma redação falando sobre algum tema, apresentando meus argumentos, minha opinião, eu tenho que utilizar ali uma linguagem formal. Não posso, menino, eu me assustei. Meu Deus. Então, pessoal, outro exemplo aqui também que nós temos na linguagem formal é a redação. Quando nós vamos escrever um texto, né, para a redação, apresentando nossos argumentos, nosso ponto de vista, não podemos utilizar gírias, utilizar uma linguagem coloquial. Não, a redação permite aí uma linguagem formal. Uma palestra também, né, na igreja, numa formatura, num congresso, entre outras situações aí, que exige aí, que pede uma linguagem formal, tá bom? Então, nós podemos compreender o quê? Que nós não produzimos textos aleatoriamente. A gente não... eu vou produzir um texto aqui. Não. Ao produzir um texto, ao criar um texto, a gente tem que levar em conta todo aquele contexto, né? Tudo que está ali interligando as minhas ideias, interligando ali o meu texto, gerando comunicação. Então, não produzimos textos aleatoriamente. Sempre devemos levar em conta todos esses fatores para produzirmos textos adequados aos eventos comunicativos, ou seja, adequado àquela situação. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas para a gente refletir. Quem vai ler ou ouvir o texto que eu vou escrever? Então, a gente tem que pensar. A gente nunca escreve um texto para a gente mesmo, a gente escreve um texto para outras pessoas. Temos leitores para o nosso texto. Então, quem é esse leitor? Onde o meu texto vai ser lido? Em que linguagem eu devo produzir? A pessoa que lê, ouve o meu texto, conhece o que eu estou dizendo? Ela faz parte daquele meio? Então, essas e outras perguntas aí você pode estar fazendo ao produzir o seu texto. Então, eu trouxe aqui algumas dicas para melhorar a sua produção textual, tá bom? Com um acervo de mais de 123 mil obras e um registro de 18,4 milhões de visitas, o portal Domínio Público é a maior biblioteca virtual do Brasil. Lançado em 2004, o portal oferece acesso de graça a obras literárias, artísticas e científicas, já em domínio público ou que tenham a sua divulgação autorizada. Então, no portal, gente, Domínio Público, você pode encontrar diversos livros para baixar e ler. Então, é por meio da leitura que você vai melhorar a sua produção escrita, tá bom? Voltando aqui um pouco para as dicas. Então, além desse portal na internet, você pode também começar a visitar a biblioteca escolar da sua escola, se tiver. Se não tiver a biblioteca escolar na sua escola, mas com certeza a sua escola ela tem livros, onde você pode ler esses livros aí, pedir emprestado, ler todas as obras que a sua escola tem, e tudo isso vai ajudar aí na sua produção textual também. Então vamos agora para a nossa atividade. Atividade número 1. É bom quando a gente volta da escola, não tem nada de bom passando na TV normal. Aí a gente pega e liga a TV a cabo, que tem sempre alguma coisa boa para ver, diz Sérgio. Tem um monte de esportes que eu adoro, principalmente futebol e tênis, fala Diego, né? E sobre as falas acima, pode-se afirmar que são exemplos do padrão culto da língua? Essas frases, elas são construídas típicas do português falado, ou seja, da linguagem coloquial, ferem claramente as normas gramaticais, não desempenhando seu papel comunicativo, ou representam um tipo de linguagem comum em textos literários e poéticos. E aí? Lembrando sempre que quando nós estamos resolvendo questões, a gente não precisa ler uma vez só e já ir marcando. A gente pode sempre estar voltando ao texto, voltando ao enunciado, tá? Ler mais de uma vez até você compreender.
Então vamos lá, se você marcou a letrinha B que diz são construções típicas do português falado, ou seja, da linguagem coloquial, está correto. Por quê? São duas pessoas ali conversando sobre o que se passa na TV, de uma forma bastante coloquial, uma conversa entre amigos talvez. Então ali eles estão utilizando aí uma linguagem informal. E agora uma atividade para casa, hein? Vamos lá. Você vai produzir um texto. A situação comunicacional é a seguinte: suponha que você terá de produzir um recado para ser dado ao diretor ou à diretora da sua escola. E esse recado ele tem que ser lido na frente da coordenadora, tá? O assunto: não comparecimento às aulas por motivo de doença. Então, a dica de produção: não esqueça de levar em conta o que estudamos na aula quanto ao contexto e ao destinatário, tá? Quem é que vai ler esse recado? Então, pense em tudo isso e produza aí o seu texto, tá bom? Vai ser atividade de casa. E lembre-se sempre, ó, acreditar que você pode já é meio caminho andado, tá bom? Então, não desista, continue estudando aí, porque vocês são capazes de muito, muito mais. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me procurar lá nas redes sociais, tá? Onde eu vou receber vocês com muito carinho e tirar todas as dúvidas. Até a próxima aula!